Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creiam que Tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Neste 5º domingo da Quaresma, que é esse domingo que vai preceder a Semana Santa, que começa no domingo de Ramos, nós temos esse último ensinamento, o ensinamento sobre a morte, porque a obra de salvação de Jesus Cristo é vencer a morte, mas para vencer a morte, Jesus Cristo tem que experimentar a morte. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz essa cena onde Lázaro, um amigo de Jesus Cristo, morre e Jesus Cristo vai até ele para ressuscitá-lo, para trazê-lo de novo à vida. Mas veja que a morte é sempre uma questão que causa medo à nossa humanidade. Por isso que nós precisamos verdadeiramente
sermos capazes de crescer na nossa vida espiritual, porque a nossa humanidade que tem medo da morte precisa crescer na capacidade de crer, de esperar na vida eterna, porque é a vida eterna, a esperança na vida eterna que nos vai fazendo não ter mais medo da morte, porque a morte não é o fim da nossa trajetória. A morte é só uma passagem para uma continuação de uma trajetória com Deus no céu, em seu reino. Por isso que Jesus Cristo, ele fala a Marta uma palavra muito importante. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Veja que Jesus Cristo, ele fala sobre essa realidade. Quem vive e crê nele. Porque viver em Cristo significa já experimentar a vida plena, a ressurreição. Viver nele já significa experimentar essa obra da graça de estarmos unidos àquele que é a vida plena. E quando nós vivemos nele, quando nós experimentamos os mistérios da vida dele, vai crescendo a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo. E nós vamos cada vez mais acolhendo com esperança a sua pregação, que é o anúncio do reino dos céus, a boa nova da salvação. Por isso que nós vemos nessa cena do Evangelho de hoje, Jesus Cristo que escuta que seu amigo está doente. Ainda espera alguns dias naquele lugar onde ele se encontrava e depois vai ao encontro desse amigo. Já fazia 4 dias que esse amigo já estava morto. E a própria irmã dele diz: Senhor, já cheira mal. Veja que Jesus Cristo, ele espera o extremo para ir ao encontro desse seu amigo, para trazê-lo de volta à vida. Assim também é a nossa experiência de vida com Jesus Cristo, porque muitas vezes andamos por muitos lugares, muitas vezes vamos adentrando nessa vida de morte, nessa vida carnal, nessa vida onde nós vamos perdendo o sentido verdadeiro da nossa vida e deixamos de experimentar a vida plena em Jesus Cristo para viver a nossa vida dada aos prazeres desse mundo. E é por isso que muitas vezes surge o medo da morte, porque o medo da morte é uma certeza de não estar preparado para ela. O medo da morte é falta de fé e esperança na ressurreição final, na vida eterna. O medo da morte é uma consequência do pecado, porque o pecado, ele gera morte. Por isso que nós precisamos cada vez mais entender que nós precisamos nos colocar no lugar desse Lázaro, que foi colocado nessa caverna, que foi fechada por uma pedra. E essa caverna simboliza a vida velha, que muitas vezes é fechada pela pedra da soberba, da vaidade, pela pedra da vanglória ou de muitos outros pecados que impedem que Jesus Cristo ressurja na nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente brilhar a luz de Cristo. Por isso que o Evangelho de hoje, antes de vivermos intensamente esse momento da obra pascal de Jesus Cristo, da sua vida, paixão, morte e ressurreição, o Evangelho de hoje nos chama a essa reflexão, porque nós não podemos ter medo da morte, porque a morte para todos os cristãos não é o fim, mas é somente uma passagem, é somente uma porta que nos leva para junto de Deus. E é por isso que nós precisamos realmente, em nossa vida, crescer numa prática de uma vida nova, crescer nessa capacidade de experimentar esse grande mistério de Deus, que é o próprio Cristo que vem a nós. Precisamos experimentar essa grande graça de Deus, que é a presença de Deus em nossa vida.
porque Ele é esse nosso amigo, que sofre, que chora as nossas dores. É Ele que vem ao nosso encontro em vários momentos para tentar nos fazer ressurgir. E Ele sempre grita: Lázaro, vem para fora. Mas nós precisamos dar ouvidos à voz de Cristo que nos chama, para que possamos sair do nosso individualismo, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, para que assim possamos realmente ser um grande sinal de Deus para o mundo. E sendo um sinal de Deus para o mundo, possamos manifestar através da nossa vida a própria ressurreição de Cristo, que é isso que Ele nos ensina a viver nesse momento. É isso que Ele realmente vai nos chamar a viver e a crer, porque Ele mesmo disse: quem vive em mim, quem vive e crê em mim, não morrerá jamais, porque Ele é a vida eterna. E viver unido nele, na vida dele, já é experimentar essa vida plena, essa vida que não encontra a morte, mas encontra unicamente a passagem do plano material para o plano espiritual. Essa passagem daquilo que é passageiro para aquele que é o eterno na nossa vida. Busquemos viver uma vida nova em Cristo, para que nessa vida nova em Cristo possamos crer e esperar nele e ter cada vez mais esperança na vida eterna, no reino dos céus, para que assim não tenhamos mais medo da morte, porque a morte para cada cristão não é o fim, mas é só um começo de uma vida plena de felicidade e de bem-aventurança, contemplando a face de Deus no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.